Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos trazer aqui a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 4. Certa mulher dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado para levar os meus filhos, os credores, levar para serem escravos. Eliseu te perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva nada tem em casa senão uma botija de azeite. Aqui está a palavra de Deus mostrando que Eliseu foi consultado por esta mulher para fazer algo de Deus que resolvesse a sua vida, porque o marido dela era um dos homens que servia a Eliseu, e ele temia o Senhor. Daquela escola de profetas, ele tinha agora um que morreu e tinha dívidas. E a mulher ficou com as dívidas para pagar, e seus 2 filhos seriam levados como escravos. E Eliseu diz: o que é que eu posso fazer? O que é que você quer que eu faça? O que é que você tem na sua casa? Ela diz: uma botija de azeite. A botija de azeite representa uma reserva do Espírito Santo. Em outras passagens bíblicas, nós vemos, como nas virgens loucas, que quem não tem azeite não está preparado. Devemos buscar sempre o Espírito Santo, buscar o azeite, termos uma reserva de azeite para o tempo oportuno. Quem tem o azeite, o Espírito Santo, tem uma reserva para ser, no tempo certo, arrebatado. As virgens seriam levadas com o esposo, assim como a igreja será arrebatada se o Espírito Santo estivesse com elas. Assim nós sabemos que com a igreja está o Espírito Santo. Comigo, com você, o Espírito Santo de Deus. E nós devemos ter uma boa reserva de azeite. Uma botija de azeite era o que ela tinha. Porém, isso era suficiente para que acontecesse um grande milagre. Então disse Eliseu à mulher: pede emprestado vasilhas a todos os vizinhos, vazias, não poucas. Então ele está dizendo à mulher que o milagre vai ser grande. Mesmo que haja uma grande dívida, Deus não é medido pela sua vida. O Espírito Santo não é limitado ao que você passou ou ao que você passa.
Então, traga muitas vasilhas. Pode pegar muitas vasilhas emprestadas. Entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela foi, fechou a porta com seus filhos, e estes pegavam as vasilhas e iam enchendo. E cheia as vasilhas, ela disse: traz mais um aqui. E um deles responde: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então assim, o milagre estava feito. O azeite se multiplicou. Se na sua igreja, na sua casa tem algum problema, coloca nas mãos de Deus, diante de um profeta de Deus que profetiza pelo Espírito do Senhor, que vai acontecer milagre. O azeite vai se multiplicar e ele não se acaba, ele pode até parar, porque nós temos um limite. Mas o Espírito de Deus não se acabou. O Espírito de Deus, ele sabe até onde nós suportamos. A nossa capacidade e a nossa necessidade. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele diz: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Então ela resolveu o seu problema financeiro, saindo das dívidas, evitando que os seus filhos viessem a ser escravos. O Senhor nosso Deus, ele vem falar conosco dizendo que Jesus Cristo pagou a nossa dívida e que o Espírito Santo está conosco. Ele está na minha e na sua vida. Esse azeite precioso, ele vem sobre nós para nos dar a certeza de continuarmos uma vida, uma vida livre, uma vida sem barreiras, sem impedimento, mas uma vida feliz. Aquela família agora tinha sustento, ela não passava por sufoco, ela foi tirada da agonia das dívidas e da ameaça da escravidão. E Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida. Se há alguma dívida, o Senhor Jesus paga. Se há alguma ameaça de escravidão, o Senhor Jesus te liberta. A mim, a teus filhos, a tua casa, todos nós somos libertos, porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando este capítulo 4 de 2 Reis, certo dia, Eliseu passou por Sunem e uma mulher rica constrangeu a comer pão. Todas as vezes ele passava por lá e ele entrava para comer. E ela disse a seu marido: eu vejo que este é um santo homem de Deus. Façamos em cima um quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se para ali.
Então veja que ele vai se retirar para, depois do sermão, depois que ele fazia as suas pregações, ele teria que ter onde dormir, talvez ficasse tarde para se deslocar para as montanhas, onde geralmente eles moravam em cavernas, onde ali eles ensinavam os seus alunos de profecia como iam proceder dentro da orientação do Espírito do Senhor. E nós vemos, meus queridos irmãos, que eles colocam ali esse propósito de fazer um quarto. Um quarto é um lugar onde ele possa ficar à vontade, onde ele possa ali ter privacidade. Além deste quarto, eles querem colocar dentro desse quarto uma cama, né, que fala de descanso, de repouso, onde a pessoa possa passar a noite tranquilo. Uma mesa onde ele possa comer, onde ele possa fazer a sua refeição, ou se tiver algum livro, conduzisse naquela época pergaminho, alguma coisa assim, se ele tivesse algum tipo de material de anotações, ele ficava ali estudando, né? Era a lei de Moisés, recebendo informações das coisas necessárias e ali também, se necessário, conversar com o seu servo que ele acompanhava, Geazi. Havia a mesa e uma cadeira, né? Cadeira fala de posição, né? Mesa fala de muitas coisas, né? Refeições, fala de negócios, fala de projetos, de planos. E cadeira fala aqui de posição, né? Quando a pessoa tem que tomar uma posição ou quando ela vai crescer de uma posição, ela vai ser elevada. Então ali já tinha mais esta cadeira, a posição. Quem sabe Deus fala com você de posição, de crescimento, seja financeiro, espiritual, seja crescimento de algo assim que vai fazer você muito bem, muito feliz, né? Cadeira é crescimento, posição, ou uma tomada, seja necessário, de decisão. Aqui também tem um candeeiro, né? O candeeiro é a luz que alumia, né? O candeeiro serve para que se possa ver a luz. Por exemplo, hoje nós temos a luz elétrica. Nós vemos muito bem, nós estamos utilizando muitas coisas boas que utilizam a energia elétrica, e nós vemos que quando a pessoa ela tem uma luz na sua vida, um candeeiro aceso, se alguém está lhe vendo, você não está oculto, você não está escondido, você não está nas trevas. A luz na Bíblia, lá no Novo Testamento, representa o Senhor Jesus, né? Então hoje o Senhor Jesus pode estar na sua casa, é para estar na sua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida. E se há uma luz na sua vida, essa luz brilha, embora que às vezes a luz que nós temos, ela é uma luz que incomoda, ela é uma luz que alguém olha assim e lhe vê diferente. E o Senhor Deus, Ele fala com você que a nossa luz tem que estar acesa, para que vejamos o lugar onde estamos, para, se necessário, sair de um lugar para outro, vejamos o caminho, para que nós não venhamos, porventura, a tropeçar em alguma coisa. Meu amado irmão, minha amada irmã, onde você estiver, Deus está te dando a luz. Luz
para que você veja o caminho, para que você tenha a direção certa e não se perca por onde andar. Louvado seja Deus. E a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus Cristo, nos leva para o céu. Então, vendo ali o profeta vir para a cidade, pediu para que ele ficasse naquele quarto, né? E o profeta percebeu que aquela mulher não tinha falta de nada, mas o servo dele disse assim: ela não tem filhos. Eles moravam em Sunem, uma cidade no território da tribo de Isacar, perto de Jezreel. A única coisa que lhe faltava era filhos, né? Tinha tudo, mas até aquele presente momento não tinha filhos. O marido dela já era velho. E de alguma maneira eles queriam assim que agradar, satisfazer aquele casal, porque eles tinham visto que eles lhe acolhiam naquele quarto. E o profeta disse: daqui a 1 ano você vai ter um filho, você vai abraçar um filho seu. E ela diz: não, meu Senhor, não mintas a tua serva, homem de Deus, porque nestas condições, meu marido já velho, veja que para a visão humana tudo era contrário, né? Mas ela teve aquele filho conforme a palavra do profeta. E o menino cresceu, mas chegou o dia em que ele teve uma dor de cabeça e veio a morrer. E ela manda preparar um animal e vai encontrar o profeta, né? O profeta mandou Geazi na frente, mas aquilo que é para você fazer, para mim fazer, ninguém vai fazer. É eu e você que temos que fazer o que Deus manda. Geazi partiu, foi na frente, mas não resolveu nada. Ela disse: eu só vou daqui quando o profeta for comigo. Profeta, que profetiza pelo Espírito do Senhor. A palavra dele tem um poder extraordinário. A palavra do Espírito Santo, palavra da ciência e da sabedoria, são palavras reveladas. São dons do Espírito Santo. Além do mais, o homem de Deus que tem uma palavra que chama a verdade, ela é uma palavra que muda a história de toda pessoa que dá ouvidos à palavra do homem de Deus. Então ali o profeta vai com ela. E ele chegando lá, ele fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e se deitou sobre o menino, boca a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos, e estendeu sobre ele
e a sua carne se aqueceu. Então ele se levantou e andou no quarto, de lá para cá, fez segunda vez, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E ele chamou a mulher e entregou seu filho vivo. Então, meus queridos irmãos, mais um milagre. O primeiro da multiplicação de pães, de azeite. Multiplicação de azeite. O segundo milagre, que a mulher teve um filho quando não podia ter, seu marido já era velho. E o terceiro milagre da ressurreição do próprio filho desta mulher. Nós vamos ver aqui que houve uma morte na panela. Voltou Eliseu para Gilgal e havia fome na terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante deles, disse ao seu moço: põe a panela grande a lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colócias e voltou e cortou em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém Eliseu disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mais morte na panela, não havia nenhum mal. Então veja, mais um milagre. A comida que fazia mal, agora já depois da palavra do homem de Deus, ela já não fazia mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que comam. Porém seu servo lhe disse: como hei eu de pôr isto diante de 100 homens? E ele a trouxe, tomou e disse: dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então nos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Mais um milagre, a multiplicação dos pães, para que 100 homens comessem. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus fala conosco de milagres. Neste capítulo 4 de 2 Reis. Não interessa qual é a situação que você está vivendo, mas eu tenho certeza que um milagre vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, como homem de Deus, boca de Deus, profeta de Deus, ungido de Deus, profetizar as bênçãos do Senhor na sua vida. Olha quantas coisas aconteceram neste capítulo 4, que você vai dizer: meu Deus, o Deus da Bíblia é o único Deus. O Espírito Santo do Senhor é único. E em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que todos os milagres que eu e você precisamos vão acontecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e o nome de Deus seja glorificado para todo sempre. Amém.